Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Linha de frente. Conjunto de unidades mais avançadas num confronto militar. Elemento ou conjunto de elementos que tem maior exposição, maior visibilidade ou maior avanço numa atividade. Você acabou de escutar a definição para as palavras linha de frente segundo o dicionário, também é conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presoto. E eu sou a Teca Carbonel. Hoje decidimos gravar um episódio mega especial sobre linha de frente. Não só vamos desmistificar este termo tão polêmico, como também vamos pedir ajuda de outras podcasters maravilhosas para conseguirmos dar informações mais consistentes. Esse termo tem origem em um tipo de organização militar nos primeiros momentos de um embate com as forças inimigas. Os indivíduos que estão na linha de frente são os primeiros a serem expostos ao adversário e, portanto, os quais têm mais chance de perderem a vida. Quando trazemos esse conceito para um contexto social, ele se expande para além do confronto físico. Diante de uma crise, consideramos como parte da linha de frente pessoas que estejam em contato direto com um problema, atuando na busca por uma solução. Tudo isso em prol do bem de todos que estão se prejudicando com tal situação. Na atual crise mundial com a pandemia do coronavírus, os profissionais que estão na linha de frente são aqueles que não só estão tratando dos doentes, como também os que garantem que os serviços básicos continuarão funcionando. Alguns exemplos são os garis, sepultadores, coletores de lixo, bombeiros, farmacêuticos e atendentes de supermercados. Essas pessoas são exceção às regras que o isolamento exige durante a quarentena e, consequentemente, acabam se expondo diariamente ao vírus. Os profissionais da saúde, além do contato direto com pessoas infectadas pela Covid-19, também unem seus esforços em busca do bem-estar desses pacientes, já que não temos ainda a comprovação de uma vacina contra o vírus. Como se não bastasse o agravamento do quadro de pacientes pertencentes ao grupo de risco e a escassez de recursos em um sistema de saúde sobrecarregado, médicos e enfermeiros vivem no perigo eminente de contraírem um vírus que, como já sabemos, não é só uma gripezinha. De acordo com a ONU, as mulheres ocupam 70% dos cargos no setor social e na saúde mundialmente. Não é coincidência que o sequenciamento do genoma do coronavírus foi feito por uma brasileira, a doutora Esther Sabino. Por outro lado, as mulheres também são as principais vítimas nos casos de violência doméstica, o qual teve um aumento de 80% desde o início da pandemia, segundo o estudo publicado pela UERJ. Diante deste termo que se popularizou tanto esse ano, a gente resolveu fazer um episódio para esclarecermos todas as dúvidas a respeito da linha de frente. E para isso chamamos duas mulheres cheias de conhecimento que vão nos ajudar. Podem entrar, Ana e Isa, se apresentem para nossos ouvintes. Olá, é um prazer, meninas, estar aqui com vocês. Eu sou Ana Gabriela, jornalista e podcaster no Ventre Nós. Oi meninas, é um prazer, queria agradecer o convite, eu sou Isabela, também sou do Ventre Nós, também sou jornalista e vamos conversar que tem muito assunto aí pra gente tratar. E a gente que agradece de vocês toparem gravar nesse sabadão aí. Eu fiquei apaixonada, assim, pelo Ventre Nós, ele é mega informativo, fiquei mais apaixonada ainda pelos episódios, pela série de episódios que vocês fizeram sobre o tema, né, sobre coronavírus. Então, o episódio sobre vacina, assim, pra mim foi incrível. O episódio também sobre o episódio que originou o tema de hoje, né, que fez a gente querer falar sobre o tema de hoje também, que é o episódio que vocês falam sobre a saúde mental das enfermeiras, principalmente, que estão ali na linha de frente. Então, sim, somos muito fãs. Muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente, unindo forças, né, para informar. A gente também adora o Dicionário Feminista, a gente acha que é uma iniciativa muito importante, vocês trazerem os termos que estão tão em voga, mas que nem todo mundo entende. Então, são discussões bem, bem legais, que a gente também gosta de acompanhar. Obrigada. E aí eu queria já começar com essa pergunta para a gente entender mesmo, né?
Por que as mulheres são a maioria na área da saúde, né? Por que quando a gente fala de linha de frente, a gente fala das mulheres principalmente? Como que acontece isso? Então, se a gente for pensar em saúde, né, todo o trabalho que envolve a saúde, a gente acaba caindo na questão do cuidado, né, na sociedade. Então, a gente consegue perceber como todo o processo do cuidado, né, de atenção às pessoas em geral, a mulher carrega esse compromisso, né, isso tanto no profissional quanto dentro de casa, né. A gente consegue perceber todas as tarefas que envolvem essa atenção, desde o início da vida até o final, se a gente pensar nas crianças, se a gente pensar nos idosos, como as mulheres são sobrecarregadas nesse cuidado. E na área da saúde, isso acontece também. Mas a gente estava pensando sobre isso, e se a gente pensar nos profissionais de enfermagem, de acordo com o COFEN, são 85% mulheres, né? Então, realmente é uma maioria esmagadora. Mas aí, se a gente pensar nos profissionais médicos, né, que são cargo dentro da área da saúde, mas tem um certo prestígio, né, socialmente, tem uma certa estabilidade financeira, né? Nós não somos maioria nessa categoria, né? Somos 45%. Então, é importante a gente, talvez, pensar como a gente está dentro dessa área da saúde, né? Como na linha de frente do cuidado, né, durante todo esse processo, mas pensando nesse cargo que é mais privilegiado e né, carrega um prestígio social, nós não somos essa maioria, né? Interessante a gente pensar nisso, né? Nas outras áreas, né, se a gente pensar em serviço social, psicologia, né, área de enfermagem, as mulheres dominam, mas nessa área da medicina não. Então, por que será que isso acontece, né? Sim, e a gente decidiu fazer esse episódio em que a gente falou sobre os profissionais de enfermagem, porque o que a gente vem assistindo, né, na TV, na mídia de uma forma geral, isso principalmente mais no começo da pandemia, era uma espécie de romantização dessa profissão, dessas profissões que estão na linha de frente, mas que não recebem o reconhecimento, a valorização prática, né? Na prática, a remuneração, as cargas horárias, nada disso condiz à importância, à essencialidade, né? Que a gente agora entende melhor esse termo, o que é essencial, que essas profissões têm. Então, principalmente os profissionais de enfermagem, que são os auxiliares, os técnicos e os enfermeiros, eles ainda têm muita dificuldade para exercer a profissão, né? Os cargos são muito precarizados e quando a gente vê esse universo de tantas mulheres nessa profissão e também fazendo um recorte racial, né? Essa profissão tem uma maioria de negros também aqui no nosso país, no Brasil. Então, a gente começa a se questionar por que todas essas dificuldades, todas essas precariedades se mantêm, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem sim, né, trazendo esses outros exemplos também, né, que a gente tem dado de enfermagem e de medicina, mas se a gente for ver fisioterapeutas, psicólogas, nutricionistas, são, na sua maioria, mulheres. Mas os médicos, né, na medicina, que é essa profissão tão concorrida, tão prestigiada, a gente ainda não é a maioria, a gente ainda corresponde, não é um pouco equilibrado, né? Não é tão distante, não um percentual tão distante, mas ainda tem uma maioria de homens nesses cargos que são mais prestigiados. Eu assisto Grey's Anatomy, né? E tem um episódio, assim, Grey's Anatomy é sobre cirurgiões. E tem um episódio que as enfermeiras, elas entram em greve e aí o hospital para de funcionar. E aí eles entram toda nessa discussão sobre quanto que a gente não valoriza os enfermeiros e o quanto eles trabalham. Eles trabalham muito, muito.
e enquanto os médicos têm todo o prestígio, têm toda a atenção, o que acaba não sendo justo, né? Mais uma vez, a gente vê como essa comparação entre profissões, por exemplo, se você é diretor de marketing de uma empresa, seu trabalho é muito mais valorizado do que a pessoa que faz a limpeza do escritório, só que se o diretor de marketing for trabalhar numa empresa suja, ele não vai conseguir, né? Então, é sempre uma comparação sobre qual que é o valor do trabalho da outra pessoa. E aí, quando a gente vai pra vida real, né, saindo do Grey's Anatomy, eu ouvi um episódio do Mamilos que se chama Vidas na Linha de Frente do Covid, que tem um enfermeiro que fala que ele mora em Manaus, eu acho, que teve um super pico de casos acontecendo naquela região, e ele continua trabalhando sem remuneração, sem ganhar hora extra, e ele não tem nenhum equipamento que realmente proteja ele. Eles se protegem com um saco de lixo, eles compram o próprio equipamento, né? Eles têm que comprar aquela máscara, que não é a máscara que a gente usa para ir no mercado, é uma máscara muito mais específica. Então, a gente vê como é tão crucial, sempre foi muito importante, mas nesse momento é ainda mais importante e não está sendo nem só valorizado, como levado a sério. Não é levado a sério, assim, não está dando nem o mínimo que eles precisam realmente para atuar na profissão deles. E aí eu fico me perguntando, voltando à comparação entre médico e enfermeiro, se a gente, nós como mulheres, estamos ocupando menos esses cargos por 2 motivos. Um, porque a faculdade de medicina é muito cara, né? Ela sempre é uma das faculdades mais caras, se não a mais cara de todas as faculdades. E 2, porque é uma questão de poder, né? A gente sempre bate na tecla que se você não vê uma representatividade muito grande de mulheres médicas, você não vai saber que você pode chegar lá. Você como uma menina negra que tem pouco acesso à escolaridade ou à escola pública, você vai ver que as pessoas que frequentaram o mesmo ambiente que você, elas acabam se tornando enfermeiras, elas não se tornam médicas. Então é por isso que é importante, né, a gente ter representatividade também nessa área. Então, essas foram as 2 questões que eu abri aqui, assim, essa gavetinha na minha cabeça quando a gente começou essa discussão. Eu ia fazer uma referência aqui, né, pro episódio do Ventre Nós, que as meninas estão falando, que é o episódio 24, porque uma frase que não saiu da minha cabeça, que eu acho que foi a convidada de vocês, a Caroline Moraes, que falou, que ela é enfermeira também, falando sobre essa questão que a Ju estava falando das horas extras, né, vocês estão falando também da remuneração que não é apropriada. Ela falou assim, a gente não faz por amor, a gente faz com amor, né? Que a gente acaba romantizando muito essa profissão. E outras profissões também, né? Relacionadas à área da saúde. Porque eles fazem por amor. Mas não, a gente não tá sendo pago não tá sendo pago com amor, estamos sendo pagos, tipo assim, claro, existe um afeto, existe você estar cuidando de pessoas e ter uma satisfação emocional, enfim, por estar fazendo o bem. Mas não quer dizer que não precisa ser remunerado de uma forma monetária, ou então ter o mínimo de equipamentos necessários para trabalhar, porque isso acaba acarretando em problemas psicológicos mesmo, né? Por exemplo, você não ter os EPIs certinhos, você vai começar a criar uma certa ansiedade, enfim, vários problemas psicológicos que aí depois você vai ter que tratar. Vocês também trouxeram números de enfermeiros que já cometeram suicídio durante a pandemia, porque sim, é uma carga de trabalho muito alta, com muitos, assim, gente, se a gente que não tá na linha de frente, se a gente já tá passando pelas nossas crises, né, existenciais, emocionais, com relação aos nossos familiares, com relação às pessoas que estão aí no mundo se expondo por nós, eu imagino esses profissionais que, além das crises existenciais que estão tendo durante uma pandemia, eles estão ali em contato direto com pessoas, vendo pessoas morrer todos os dias, vendo pessoas... Enfim, é muita coisa, sabe? É muita coisa e não adianta a gente falar, mas faz por amor. Não, eu acho que tem que ter, sim, um reconhecimento apropriado, né? Sim, com certeza. Acho que é um recado mais importante que a Caroline deixou nesse programa, né? Foi exatamente esse, né? A gente tem que desmistificar essa imagem de super-herói, né? Do profissional, das profissionais, porque para que as coisas mudem, né? Para que a gente consiga dar o devido valor a essa categoria tão importante. Isso me fez pensar sobre uma coisa. A gente também falou já no episódio sobre sobrecarga emocional que a gente gravou com a Daphne.
a gente falou sobre a falta de remuneração do trabalho dentro de casa, né? E dentro desse trabalho está o trabalho de cuidar, né? Cuidar dos filhos, cuidar do marido também, cuidar da casa, cuidar de si próprio. E aí eu fiquei pensando, será que a gente está tão vivendo nesse mundo em que a gente não remunera esse tipo de trabalho, que quando chega na hora de remunerar uma enfermeira, a gente acha que é normal ela ganhar muito menos do que um médico ou ser remunerada por amor, porque a gente, como mulher, nós estamos nesse papel, né, de cuidadora. Então, como se a gente fizesse isso por amor. Mas a gente faz isso porque precisa, né? Tô falando de dentro de casa. A gente faz isso porque a gente precisa, porque se não tiver uma pessoa fazendo, ninguém vai fazer e a casa vai virar um caos. Então, fiquei aqui refletindo se tem também uma ligação com o quanto a gente foi criado nessa sociedade em que não valoriza o cuidar, né, de uma maneira que seja justa, né, que o cuidar também não é fácil, né, você se doa muito, você coloca muita energia em priorizar o outro ou o ambiente, né. Como um trabalho no cuidado não é visto como um trabalho, né, porque você precisa abrir mão de muita coisa para cuidar de alguém, para cuidar de outras pessoas, né, mesmo que profissionalmente, tudo isso pode esgotar a pessoa, né? Então, a gente não vê uma valorização mesmo, e é isso que a gente falou, né? Todo o processo do cuidado na nossa sociedade está muito relacionado ao feminino, às mulheres, então, com certeza tem a ver, assim, tudo que a gente está falando, com certeza tem a ver com esse recorte de gênero, com esse recorte social, com esse recorte racial, como a Ana falou. Então, são questões que se estão conectadas, né, para essa desvalorização sistemática desses trabalhos relacionados ao cuidado, né? Eu estava dando uma olhada aqui nos números, a revista Gênero e Número fez um levantamento sobre o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Então, acho que aí esse cuidado entra, né? Tanto aquilo que a gente falou de filhos, de sobrinhos, de irmãos mais novos, ou dos mais velhos, né? Os pais e tal. Então, o trabalho do cuidado está muito associado ao feminino e é historicamente um trabalho que não é remunerado, né? Eu acho que a pandemia traz isso, bota isso muito em foco, né? Traz isso muito à tona, o quanto que esse é um trabalho essencial e o quanto que a gente precisa repensar essas dinâmicas domésticas e aí a gente passa por repensar um monte de outras coisas, né? Um monte de outros recortes da nossa história, como o Brasil como a gente, até a nossa arquitetura, né? Ela demonstra um passado escravagista e que se perpetua na mente das pessoas da classe média, que quer alguém para servir, né? A primeira aquisição, né, de uma pessoa que ela quer ter é alguém que sirva ela nos lugares, alguém que sirva ela dentro da casa dela. Então, a arquitetura, quando eu digo, é o fato da gente ter tradicionalmente casas com quartos de empregada, né, que eu acho que vocês, estando fora do Brasil, podem falar um pouco sobre isso. As pessoas nem entendem muito bem como é que isso existe, como é que isso funciona, mas isso funciona aqui, isso se perpetua ao longo de todos esses anos. Então, o trabalho do cuidado precisa muito ser repensado, mas ele corta muito, ele atravessa muitas coisas. Essa sua colocação sobre a gente valorizar tanto, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente como sociedade, né, é contratar alguém para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa comida, fazer a nossa unha e fazer a nossa depilação. Isso é muito forte no Brasil. Tanto que quando a gente estava mudando aqui pro Canadá, eu e meu marido, eu via muitos vídeos sobre como que a nossa vida vai mudar em relação comparado com o Brasil. E eles todos os vídeos falavam isso. Esquece isso de que você vai ter uma faxineira. Isso não existe. Isso é só para quem é muito rico, porque aqui as pessoas
isso de ter o quartinho da empregada já, nossa senhora, já é um absurdo, né? E o elevador de serviço? Ai, meu Deus, dá até uma gastúria, né? Só de pensar. E é muito da cultura do Brasil isso mesmo, de você ter uma pessoa dentro da sua casa cuidando das suas coisas, né? E enfim, eu mudei muito meu pensamento quando eu mudei pra cá, assim, já era uma coisa que eu não foi uma coisa presente na minha vida, na minha casa, porque não vim de uma família que teve condições de bancar uma faxineira, mas quando você tá dentro dessa sociedade em que valoriza isso, porque eu não tinha, eu queria ter, né? Eu via minhas amigas que têm família que tem muito mais dinheiro do que a minha, tendo alguém cuidando, fazendo comida. Eu falava, ai, meu sonho é ter alguém fazendo isso, porque eu tinha que passar roupa, eu tinha que cuidar, lavar louça, minhas amigas não. E, enfim, agora a gente também pode parar para pensar em quanto esse trabalho não é bem remunerado, né? O trabalho das pessoas que cuidam da nossa própria casa também, né? Não consigo deixar de lembrar de um termo que eu fiquei sabendo recentemente que ele existia. Eu acho que no Nordeste ele é mais comum, que é a mãe de leite, que é a pessoa que amamenta a criança, né? Que seria a pessoa, eu não sei se é contratada, eu não sei como que é a relação de trabalho, mas que é a pessoa que antigamente era responsável por amamentar as crianças dentro de um lar e que normalmente era uma mulher negra. Isso também, né, é uma coisa muito que reflete muito a nossa sociedade, né? Também acho que tem a ver com essa nosso passado escravocrata, enfim, eu acho que são muitas coisas que se você vai cavando, você vai achando os motivos, né? Se você vai pesquisando, você vai achando os motivos e que vem até hoje à tona, né? Até hoje a gente traz esses conceitos e por isso que é tão importante a gente fazer essa desconstrução, né, meninas? A gente falou no roteiro sobre outras profissões que são linha de frente também, né? Que não são só as da saúde. E a pessoa que faz a limpeza de hospitais e de qualquer outro recinto que seja, tipo mercado, que também é um ambiente de linha de frente, né? Para os trabalhadores que trabalham no mercado. Então a gente também precisa fazer essa comparação, né, de quanto que a gente falou que uma enfermeira ganha menos do que um médico. Então, se a gente comparar com a pessoa que faz a faxina de um hospital, a gente vai, são vidas de diferença de um pagamento, né? Sim, são trabalhos muito, muito precarizados, muito mal remunerados. Terceirizados, que ainda precarizam ainda mais os direitos dos trabalhadores, então também passa por isso, né? A minha irmã, ela é médica, né? Então, eu estive bastante em contato, principalmente agora também, que ela tá trabalhando no hospital público no Brasil. Então, ela, enfim, me conta várias coisas. E uma coisa que eu percebi, eu lembro desde a época da faculdade, assim, na verdade, da época do vestibular, quando o vestibular ainda não era só Enem, né? Eu lembro que era muito comum na sala, assim, né? Na sala do cursinho, as pessoas que queriam ser médicos e as meninas que queriam ser enfermeiras, assim, né? E parecia muito, né, que queriam prestar enfermagem e as pessoas queriam prestar medicina. E era muito comum você ver, assim, que existia uma coisa do tipo assim, essa pessoa não vai ser capaz de estudar o suficiente ou de ser inteligente o suficiente ou sei lá o quê, para conseguir passar numa faculdade pública em medicina. Então ela vai para enfermagem. Então existe assim, acho que dentro eu não sou, né, não é muito meu lugar de fala porque eu não sou profissional da saúde, mas conversando com pessoas que são, eu percebo que existe essa hierarquia lá dentro também, sabe? E eu tava estudando também sobre a história da ginecologia e existiu muito, sim. Primeiro uma rixa porque as mulheres não podiam frequentar as faculdades de medicina faculdades em geral, né? Durante muitos anos, assim. Em medicina, então, nem se fale. E também porque, por exemplo, quando começou a surgir a ginecologia, existia uma rixa, porque a ginecologia era na verdade não se chamava ginecologia, né? Os trabalhos ali com as mulheres, elas eram feitas por mulheres, né? Que eles chamavam as parteiras e tal, porque era um ritual mesmo, né? Existiam rituais, assim, entre as mulheres, que elas se uniam, faziam todo o processo de parto, era um momento das mulheres. E isso foi visto pelos médicos como de uma forma muito ruim. Eles condenaram muito e houve uma briga, assim. Mas então eu acho que tem muito essa rixa, né, entre o feminino e o masculino na área da medicina. E hoje a gente vê, né, vocês mesmos falam, hoje a gente vê o quanto que é importante, assim, o quanto que a gente tá ali na linha de frente e, meu, se expondo
E talvez, acho que, assim, eu tomara que as enfermeiras comecem a ser mais valorizadas, assim, recebam o verdadeiro valor, assim, né? Porque, sim, elas estão se expondo, elas estão morrendo, elas estão expondo as famílias delas, elas estão, enfim. E aí, por isso que eu acho que é importante ter pessoas como vocês esclarecendo, trazendo informação, trazendo pessoas que são da área, né? Sim, com certeza, gente. É muito importante que a gente traga essas discussões. Eu queria entrar um pouco na parte psicológica da linha de frente e entender como que estar na linha de frente afeta a vida das mulheres, porque a gente tá romantizando tanto o trabalho dessas mulheres de linha de frente como super-heroínas e, nossa, isso é a coisa mais linda, olha como é linda essa profissão. E a gente esquece que por trás daquilo tem uma mulher que é uma pessoa, que também chega em casa, que também tem que cuidar da casa dela, que tem que se isolar da família, que tem que viver longe da família. Nesse episódio do Mamilos, conta a história de uma enfermeira que tem que mudar de casa diversas vezes para se isolar das pessoas ao redor dela, para ela não transmitir o vírus para outras pessoas, né? Então eu queria entender como é que isso, estar na linha de frente afeta psicologicamente essas mulheres. Se a gente pensar nessa, como afeta, né, é colocar o seu corpo em risco, né? Pensando nessa perspectiva do corpo, é você estar o tempo todo com medo, né? Lidar com sentimentos muito ruins o tempo todo. E que já era um pouco da realidade, né, da saúde. Se a gente for pensar, lidar com sentimentos extremos, né, faz parte em algum grau dessa rotina de trabalho. Mas se a gente pensar na pandemia, né, como isso, uma doença nova que ninguém conhece, né, que traz riscos que a gente não sabe quais são os graus desses riscos, né? Então, eu acho que passa muito por isso, assim, esses medos, esse corpo que precisa lidar durante um tempo indeterminado, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Olhando para o Brasil, lidar com medo, lidar com luto, né? Lidar com ansiedade, ter que administrar tudo isso. E aí pensando nas mulheres, né? Isso é da realidade dos homens e das mulheres que são profissionais de saúde. Mas se a gente passar para olhar para o caso feminino, né, a gente consegue ver que as mulheres, quando elas saem dos hospitais, elas precisam lidar com todos os problemas que a gente já sabe que são da realidade das mulheres, né? Então, é a mulher que tem que pensar com quem ela vai deixar os filhos, né? A tripla jornada, né? A jornada dentro de casa do cuidado, que a gente tanto falou aqui, de cuidar dos filhos, cuidar do marido, né? O cuidado dos pais, dos avós. Então, é muito pesado, né? É um dia a dia, uma rotina exaustiva. Se a gente pensar na carga horária também dos profissionais de enfermagem, principalmente, são cargas horárias que ainda não têm uma regulamentação, né? Até tem um projeto de lei que já existe desde 2000, ainda não virou lei, né? Não regulamenta que seria fundamental esse projeto ser aprovado, inclusive. Então, são cargas horárias exaustivas que as mulheres precisam lidar com tudo isso. Então, e essa questão que você falou também, né, de ter que se cuidar e cuidar para que a sua família também não fique em risco. Então, e a Carolina fala muito isso na entrevista com a gente, né, no programa. Como esses sentimentos vieram, assim, com tudo nessa realidade desses profissionais. E também uma coisa que ela fala também na conversa que a gente teve com ela, de como as pessoas que trabalhavam juntas, né, num plantão, por exemplo, isso vai mudando, né, as pessoas tentando lidar com pessoas diferentes, porque os plantões as pessoas adoecem, as pessoas precisam trabalhar mais de um lugar, então isso, na pandemia isso ficou mais intensificado. Então, como os seus colegas de trabalho mudam a cada semana, a cada, né, um tempo menor do que antes, então você precisa se acostumar a trabalhar com pessoas novas o tempo todo, né? Então, você cria laços que precisam ser desfeitos ali naquela rotina de trabalho dentro do hospital. Então, todas essas questões que são a realidade desses profissionais agora, né? E aí, eu acho que, assim, se a gente pensar em linha de frente, é muito diferente você ser linha de frente em um lugar que você tem condições mínimas para você atuar, né? Ser linha de frente é aquilo, você tem que lidar com situações extremas que são esperadas por uma linha de frente. Agora, ser linha de frente em um lugar que você não tem
equipamentos adequados, ou que faltam equipamentos, ou que você trabalha além da conta do que você poderia trabalhar, né? Então, tem linhas de frente e linhas de frente. Então, acho que é muito isso também, né? No Brasil, e dependendo do estado, do município, do hospital que você trabalha, é muito mais pesado você ser uma mulher profissional de saúde, linha de frente em determinado local. Então, acho que são todos esses impactos nessa vida, nesse corpo, né, feminino, nesse corpo que precisa estar resistindo, né, toda essa rotina pesada. Sim, tem um dado, né, Bela, que a Bela levantou do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, que já recebeu mais de 7 mil denúncias profissionais sobre os materiais de proteção. Então, são EPIs que não são adequados ou que estão ausentes dos locais de trabalho. Então, não é sobre isso que é a profissão. Assim, as pessoas que fazem enfermagem, que são enfermeiras, que foram para a faculdade de enfermagem, que foram estudar a enfermagem, que é uma ciência, que é importante a gente frisar isso também, que é uma coisa que, quando conheci a Caroline num evento, ela deixou isso muito bem claro, assim, é uma ciência, um conjunto de conhecimentos, de saberes, não é a pessoa que não conseguiu ser médica foi ser enfermeira, não, são coisas diferentes, são trabalhos de naturezas diferentes, são disciplinas de naturezas diferentes. Essas pessoas não é sobre isso, assim, não é sobre se expor a riscos, sabe? Não é essa não é para isso que aquelas pessoas estão ali, sabe? As pessoas precisam de ter condições de trabalho e até agora, né? Assim, e isso é o que foi registrado também, isso é o que pôde ser denunciado, isso são as pessoas que puderam, que tiveram as condições mentais, o tempo, sei lá, a coragem de fazer denúncias, e já tem mais de 7 mil registros no Brasil de inadequações de EPIs. E uma outra coisa que a Caroline também trouxe, complementando a fala da Isa, ela falou de um pai separado, que é da linha de frente e que na pandemia, né, não está vendo a filha ou filho e quanto isso é difícil, quanto isso acarreta uma carga, né, mental, quanto que isso acarreta uma tristeza, um sentimento de angústia. E aí a gente pensa em quantas mães que também talvez tomariam essa decisão, né, de não ficar perto dos seus filhos para evitar contágio, mas que não podem, né, que não têm essa possibilidade de deixar com mais ninguém, né? A gente sabe que a gente vive numa realidade em que as mães são as principais cuidadoras dos seus filhos, as mulheres, né, em geral, quando não são as mães, são as avós, são as tias. E, enfim, tudo isso acarreta em muita carga. Não à toa, a Caroline colocou pra gente que ela acredita que talvez depois dessa pandemia a gente vai ter provavelmente outro tipo de pandemia, outro tipo de crise, que é a das doenças mentais, principalmente entre esses profissionais de linha de frente, né, da saúde. Eu fico sempre pensando muito nisso, que tá sendo muito difícil, né? Tá sendo muito difícil para todas as pessoas. Tá sendo difícil para quem tá vivendo isso muito na linha de frente, tá sendo difícil para quem convive com essas pessoas. Tá difícil para todo mundo. E essas pessoas que estão na linha de frente, eu fico imaginando quanto elas estão adoecendo, não por conta do vírus, né? Não porque pegam o vírus. E claro que a gente sabe também que a maioria tem uma grande porcentagem, se eu não me engano, é 19% das pessoas que pegaram o vírus no Brasil são profissionais da saúde. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas estão adoecendo de tão estressadas que elas estão. Eu tenho uma amiga que o pai, a mãe, a irmã e o sobrinho pegaram o vírus, e quando ela ficou sabendo,
Ela ficou com febre, ela ficou super mal, ela ficou de cama e ela achou que ela estava com vírus e ela foi fazer o teste e não, ela não estava. Então eu fico imaginando se ela que foi o primeiro contato que ela teve com alguém que pegou o vírus, imagina quem está diariamente, o tempo inteiro, em contato com essas pessoas e tomando decisões que são muito complicadas de se tomar, do tipo, essa pessoa eu vou salvar, essa outra pessoa eu não tenho um leito para essa pessoa, então eu não consigo cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Então você imaginar quanto a carga emocional que essas pessoas estão acumulando durante esses meses que parecem infinitos, quanto que não está afetando o corpo delas fisicamente, né? Sim, com certeza. E a Caroline falou muito isso assim também, né? De como as pessoas não estão... O profissional, ele não é preparado exatamente para lidar com esse volume de estresse, né? Ele não tem o preparo... a profissão é o que a Ana falou, né? O trabalho não é esse, né? De você ter que lidar com o volume de todas essas precariedades que a gente já falou, mas também do volume de mortes, né? Quando a gente estava no pico aqui no Rio, pensar nessa realidade do Rio de Janeiro, maio, junho, até julho, o volume de pessoas que morreram nos hospitais foi muito maior do que o normal e até do que o noticiado, talvez, né? Porque os números também chegam pra gente de uma forma ainda estranha, a gente não sabe muito bem. Enfim, é tudo muito estranho ainda, né? Dessa pandemia. Enfim, a Caroline fala muito sobre isso, né? Sobre lidar com o luto, o profissional, ele é preparado para isso, mas não nesse volume, né? De como foi nesses últimos meses, né? Então, tudo isso reverbera na saúde daquela profissional, né? Naquele corpo mesmo. E sem contar que são turnos infinitos, né? São turnos de 24 horas, são dias sem folga, que são acumulados em semanas, que eu não duvido que chegue a um mês, né? Então, o corpo que não descansa é um corpo que adoece, né? E mesmo quando você provavelmente está no seu descanso, você está isolado, você está exausto e você está se preocupando o tempo todo com isso. Se a gente, como jornalista ou como qualquer pessoa normal que não esteja tão envolvida, quer dizer, jornalismo também é linha de frente, né? Mas qualquer pessoa que não esteja tão envolvida já se preocupa o tempo inteiro com isso. Então, se você vive aquilo, você tá no 100%, né? Numa intensidade máxima que eu não consigo nem imaginar o quão difícil está sendo para essas mulheres, né? Sim, com certeza. Não tem como a gente mensurar, né, os efeitos disso a longo prazo também, enfim. Voltando um pouco aqui para um contexto mais geral, assim, eu fiquei pensando o quanto que essa situação tem mudado, né? A situação de crise tem trazido novas perspectivas, assim, que eu acho que, assim, algumas pessoas já tinham esse olhar sobre o mundo, mas agora parece que está sendo generalizado, todo mundo está caindo a ficha. Nesse sentido de, por exemplo, a gente agora fica nítido o quão é importante, né, essa função das mulheres, o quão é importante. Por exemplo, quando eu falei desse negócio da enfermagem ser segunda opção, na verdade é uma coisa que, tipo, as pessoas achavam e agora a gente vê que não tem nada a ver, que realmente é uma ciência, sempre foi, mas esse conceito, né, esse senso comum começa a cair, né, essas ideias erradas começam a cair. Por isso que a gente também teve muitos movimentos sociais, porque a gente começa a ver com clareza, assim, né, as pessoas que não tinham esse acesso começam a ver com mais clareza as injustiças, né? Porque o sistema todo tá em crise. Não tá deixando nada passar, tá tudo muito desestabilizado. Então, os problemas estão aparecendo. E eu fico pensando o quanto que, como vocês falaram, né, que essa crise, né, que a Caroline também falou, que essa crise da pandemia vai ser seguida essa crise da saúde mental, né, principalmente desses profissionais da área da saúde. Eu acho que de todo mundo, na verdade, todo mundo tá passando por vários momentos de crises e instabilidade da saúde mental. Acho que todo mundo tá passando por isso, mas esses profissionais, com certeza, eles vão ter que ter prioridade, né, nesse tratamento. Ele já tem, inclusive, um canal de atendimento para esses profissionais que foi criado durante a pandemia. E aí eu vejo como que, por exemplo, aí essa é outra coisa que eu acho interessante. O quanto o nosso olhar tá mudando com relação à saúde mental também, né? Porque isso também foi deixado de lado durante muito tempo. Durante muito tempo foi algo que as pessoas viram como, né, sei lá, frescura, mimimi, né?
E hoje em dia a gente começa a olhar e falar, não, cara, isso é muito importante, né? Isso, as pessoas começam a ter essa clareza diante desses problemas e o quanto isso afeta, porque, como a Ju falou, a amiga dela teve febre por conta de uma ansiedade, assim, né? E achou que pudesse estar com coronavírus. E eu já escutei também outras pessoas que também tiveram febre agora durante a pandemia e descobriram que era uma crise de ansiedade, assim. É uma coisa que está acontecendo, tem acontecido. Então a gente começa a perceber, assim, né, para quem não dava valor à saúde mental e aí como cuidar, e aos profissionais que estão aí, né, para cuidar da nossa saúde mental, vai existir uma valorização desses profissionais também, que, de novo, né, são mulheres a maioria desses profissionais. Então, eu acho que é muito importante a gente apontar isso, né, que a gente vai ter que mudar, sim, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E aí, uma coisa que eu quero deixar uma pergunta para vocês, meninas: como que a gente, né, das nossas casas, confinados em quarentena, como que a gente consegue ajudar esses profissionais, né, essas mulheres que estão lá? O que a gente trouxe um pouco é uma coisa que é muito simples, na verdade, que é você procurar saber, buscar informação, se conectar com as pessoas que estão lutando por essas profissionais, as parlamentares e os parlamentares que tentam desengavetar esses projetos. A gente, lamentavelmente, teve um veto presidencial a um projeto que era muito importante, de uma espécie de seguro, né, Bela, para os profissionais, as profissionais que vierem a morrer nessa crise, na linha de frente, os profissionais de saúde. Era um projeto bem interessante que estava caminhando para frente, sendo aprovado, e a gente sofre mais esse corte. A gente está num contexto muito difícil de reformas, né? Tem mais uma reforma aí que pretende passar por cima de muitos direitos, reforma administrativa, que é mais uma desvalorização em sequência, né, dos profissionais, dos funcionários públicos, que vem para precarizar ainda mais o que é público, o que é gratuito, que é gratuito entre aspas, né, porque todo mundo paga imposto para que a sociedade tenha, em geral, algum nível de qualidade de vida. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, estando na nossa casa, o mínimo, né, que a gente pode fazer é tentar se conectar às pessoas que estão lutando, atender essas demandas de pressão política, porque não adianta a gente achar que os políticos, que o que acontece no campo da política não adianta nada, porque lá que grande parte das decisões são tomadas. E eu acho que no macro, né, na nossa vida pequena, na nossa vida individual, é a gente tentar cumprir as recomendações de saúde, tentar se manter o quanto for possível em isolamento, em distanciamento, entendendo o quanto que esse momento é um momento crucial, né? Quanto que é muito importante que a gente, de alguma forma, possa fazer um pouquinho, né? Que esse pouquinho que a gente pode fazer uma grande diferença nesse momento. É isso mesmo. E acho que também pensar em não passar adiante esse discurso do super-herói, né? Essa romantização que a gente falou hoje aqui, não passar adiante isso, né? Nas nossas conversas com as pessoas queridas que a gente geralmente tem contato, enfim, né? Tentar, no nosso dia a dia, desmistificar um pouco isso também, né? E o que a Ana falou também é muito importante. Se a gente pensar em SUS, pensar em saúde pública, a gente está sofrendo muitos ataques, né, do governo federal, enfim, uma nova reforma, como a Ana falou também, que vem por aí, que abre brecha para perseguição de servidores, enfim, né. Então, a gente está num momento de ataque e a gente tem que tentar fazer a nossa parte para que essas coisas, para que pelo menos a gente não perca o que a gente conquistou, né? E aí passa muito por isso, assim, o que a realidade dessas profissionais está atrelada diretamente a essas condições salariais, né, de carga horária. Então,
a Caroline deu esse norte para a gente no programa, né? De buscar os parlamentares que são que representam o nosso estado, mandar e-mail para eles, cobrar, fazer esse processo para que, de alguma forma, isso impacte essas decisões lá, né? Dos caras, que a gente sabe que a maioria é homens também, né? Tem toda essa questão. Então, ir pra praia no feriado não ajuda, né, gente? Ir pro shopping também, a gente sabe que não vai ajudar, né? Não, sossegar em casa, ficar em casa. Tentar ao máximo ficar o maior tempo possível em casa, até que as coisas realmente pareçam estar melhores, né? Que a gente tem tentar se basear aí pelo que a Fiocruz fala, né? Outras instituições falam. Tentar fazer a nossa parte. Porque eu acho que isso que é um pouco difícil de algumas pessoas entenderem, porque quando elas fazem esse tipo de atitude, né, por mais que falam, mas eu tô saudável, eu não tenho nada, você acaba, porque assim, é um sistema que tá sobrecarregado, e quando você faz isso, você aumenta as chances de mais pessoas estarem lá. E eu acho que se uma profissional da saúde vê isso, ela só pede de joelhos, fala, meu Deus do céu, mas fique em casa, sabe? Se você tá entediado, faz o que vocês falaram, né? Vai procurar o órgão responsável pelo seu município, vai fazer alguma coisa, vai se informar, mas dentro de casa, né? Eu acho que isso que as pessoas, elas não conseguem relacionar, né? Quando elas brigam e falam, não, mas eu quero o meu direito de não usar máscara. Mas calma, então conversa com alguém que tá lá, né? Isolado da família, que tá lá trabalhando horas a fio sem ganhar hora extra, e aí você vai entender um pouco por que é só uma máscara que a gente quer que você coloque, né? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. E defenda o SUS, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, defender o SUS é muito importante, porque é um equipamento de referência, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata muito grande, que a gente acha que nada que a gente faz aqui, nada que a gente inventou, nenhuma tecnologia que a gente desenvolveu aqui é válida, mas é referência no mundo todo, assim como as nossas campanhas de vacina, de vacinação, e a gente vê também isso sendo alvo de mentiras e enfim, se a gente for entrar em todos os problemas, né, políticos e de tudo que esse governo vem fazendo, é difícil não cair, né, nesse assunto, mas tem sido anos muito piores, né, muito difíceis até de fazer qualquer comparação com qualquer outra coisa que a gente já viu. A gente está vivendo tempos extremos e tentar se manter firme, porque é preciso pessoas que se contraponham a isso de alguma forma, que tragam outras ideias e outros pontos de vista para as discussões. É muito importante agora que a gente se conecte, esteja junta, tentando trazer outras formas de pensar e tentando manter uma esperança, né, de que venham e que a gente faça, que a gente possa promover dias melhores. Então agora a gente vai para o nosso bloco, que são as notas de rodapé, onde a gente traz referências, a gente retoma as referências que a gente falou no episódio e traz novas referências para você que quer saber mais sobre linha de frente. Eu falei bastante sobre o episódio do Mamilos, Vidas na Linha de Frente, do Covid, porque eu achei que ele foi muito emocionante, assim, elas conseguiram trazer relatos de pessoas que fazem você realmente refletir em relação às pessoas que estão por trás desse trabalho tão importante. Eu também ouvi o episódio do Jovem Nerd sobre o vírus e sobre profissionais de linha de frente. São ótimos episódios. E também tem um episódio do podcast da Michelle Obama, que ela conversa com uma amiga dela sobre profissionais de linha de frente. Ela faz umas reflexões sobre como a gente pode respeitar mais essas pessoas, como a nossa vida vai mudar a partir de agora, como algumas coisas já mudaram, tipo a palavra essencial, hoje em dia ela tem outro significado do que ela tinha antes da pandemia.
Então, esses 3 podcasts foram muito esclarecedores para mim em relação a esse assunto. Recomendo muito, muito que vocês escutem o episódio 24 do Ventre Nós, que é Como Ajudar Profissionais de Enfermagem. A gente falou muito, muito sobre esse episódio, porque ele realmente foi muito esclarecedor. Muitas informações importantes pra gente entender o nosso papel, o que a gente pode fazer agora nesse momento em que dá essa ansiedade de querer fazer algo, mas não conseguir sair de casa, mas o que faz? Entender como vivem essas pessoas que estão aí, né, ajudando, tentando conter a crise pra gente poder continuar sobrevivendo. E também um outro vídeo que eu vi que eu fiquei bem emocionada assistindo, é um vídeo que tá no YouTube, no canal da TV Folha, mostrando a linha de frente da UTI do Hospital Emílio Ribas. E conversa com os profissionais, enfim, você vê um dia, parece que você vê um dia, né, na vida deles. E conversa com as enfermeiras, com os médicos, e pra gente que tá distante, né, digamos, a gente não tá tendo que ir para os hospitais como eles estão indo, eu acho muito interessante a gente ter essa oportunidade de ver como que é a vida deles, assim. O Hospital Emílio Ribas, ele foi o primeiro a ficar com superlotação, né, durante a crise da pandemia. E chegou no nível que eles só aceitavam novos pacientes quando alguém morria ou quando alguém era curado. Então é muito triste, assim, você ver como que é a vida deles, o relato vindo deles, assim, de como que é, enfim, voltar para casa depois de dia de trabalho. Um dos médicos lá falou que estava, sei lá, há 6 semanas sem ter final de semana, sem ter folga, trabalhando mais de 8 horas, mais de 12 horas por dia. E aí, quando a repórter pergunta, mas qual a sua idade? Eu tenho 55 anos. Mas você não tá no grupo de risco? Aí ele fala, mas o que eu posso fazer, né? Eu tô aqui, tem um monte de gente aqui, a gente precisa cuidar dos pacientes, enfim. É interessante pra quem ainda não entende muito bem por que tem que fazer algo com relação a isso, por que tem que respeitar a quarentena, é importante assistir. Cai minha dica. Tem uma dica também, meninas, que eu até ouvi um dos episódios para nossa conversa de hoje. O nome do podcast também, né? Já que é o que a gente ama. Saúde na Veia, o nome do podcast, ele é do COFEM. Eu assisti um dos episódios sobre os projetos de lei, né? Os debates sobre direitos, que acho que é o episódio 36. Mas tem outros episódios muito legais, alguns eu ainda não escutei, mas sobre as diferenças entre as regiões do Brasil, né? Tem um que é sobre isso, 37 diferentes realidades brasileiras no combate à Covid. Então, eu gostei muito do formato deles, acho que é um bom podcast para a gente escutar, quem ficou mais interessado, quem quer escutar mais sobre a realidade da profissão. Acho bacana. Eu citei a revista Gênero e Número, vou deixar ela como recomendação, busquem aí no Google Gênero e Número, que é uma revista de jornalismo de dados, focada em gênero, em especial esses levantamentos, essas pesquisas que elas estão fazendo sobre as mulheres na pandemia, tem saído dados bem legais e reportagens com base nisso também bem interessante, que vale acompanhar. E para também não fugir da recomendação de podcast, não é sobre exatamente linha de frente, mas acho que para esse momento de virada de perspectiva, de virada de chave, entendimento de muitas coisas do mundo e tentar pensar em algum futuro possível, vou deixar o podcast do Emicida, o Amarelo Prisma, aí para as pessoas ouvirem, vou deixar essa recomendação para quem quiser. É muito bonito, tem muitas falas muito legais, muitas pessoas diferentes, outras vozes assim, diferentes do que a gente está acostumado a escutar na podosfera, que vale a pena ouvir, tá muito legal. Acho que depois dessa conversa, a gente vai agradecer muito essas profissionais da linha de frente, né? Se você conhece alguém que ainda acha que não tem problema ir pra praia no feriado, então já compartilha esse podcast pra essa pessoa parar de passar vergonha. E se você pensou em algum outro tema que gostaria que a gente falasse aqui no podcast, já manda lá pra gente no Insta, @DicionárioFeministaPod,
no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. Nós também queremos agradecer imensamente essas queridas, que nós somos fãs e que toparam conversar com a gente hoje. O Ventre Nós já tem 25 episódios disponíveis no Spotify e em várias outras plataformas. Meninas, onde mais as pessoas podem acompanhar vocês? Podem acompanhar a gente na página do Instagram também. A gente também sobe os episódios no YouTube e nos outros aplicativos de podcast. Nosso programa também tá lá. Obrigada a vocês, foi maravilhoso. Eu fiquei até meio assim emocionada no começo do programa, para ser sincera, ouvindo vocês gravando, porque é meio que escutando um pouco do que a gente faz também, né? Tentando manter a produção aí nesses tempos difíceis, à distância, tentar se manter fazendo uma coisa que a gente acredita. Obrigadão pelo convite e estamos juntas. Adorei, meninas, muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite também, eu e Ana. Enfim, acho que foi uma troca necessária. A gente tem que fazer mais vezes essas gravações, né? Fazer os podcasts se encontrarem, ouvir várias vozes. Acho que foi muito bom, gostei muito, muito obrigada. Ai, vocês são maravilhosas, incríveis. Eu e a Ju, a gente tá vendo o quanto é difícil ter convidadas e também fazer uma pesquisa para um podcast também é muito difícil, né? Porque você tem que achar fontes confiáveis, toda aquela coisa. E o podcast de vocês é referência, assim, impecável, sempre convidadas incríveis, com informações, assim, muito certinhas. De novo, eu vou frisar aqui que o episódio de vacinação é muito esclarecedor, é uma aula, assim, impecável, vocês estão de parabéns, muito recomendado, já as ouvintes do dicionário podem ir lá fazer maratonar, escutarem todos os episódios para ficarem mega informadas. Sobre endometriose também, cara, me marcou muito, muito incrível, parabéns, vocês estão parabéns, meninas. Ai, que bom, a gente fica muito, muito feliz de ouvir isso, de verdade, muito feliz de ouvir que a gente é referência para vocês, né? Nossa, deixa a gente muito feliz, de verdade. Então é isso, lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Ju estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudades dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.